Tomem assento, queridos. Também, como vocês sabem, existe também um movimento feito por muitos cristãos no país hoje, que estão, como se disse, convocando, para 21 dias de oração e jejum pelo país, pelo que está acontecendo politicamente no nosso país, com vários aspectos isso. Agora, eu creio que o que se trata de jejum e oração não pode ser necessariamente uma convocatória. Por quê? Porque a fé, ela é individual. A fé, ela não é transferível. Então, se trata das pessoas que sentem a convicção que devem participar disso. Tenho a liberdade de poder participar disso, não de orar e jejuar durante esses 21 dias que estão convocando. A igreja a nível nacional está fazendo isso. Mas, insisto, dentro do fundamento bíblico, jejum é um tema de convicção, é um tema de fé. Então, se a pessoa não tem essa convicção, essa fé para fazer isso, não faça. Amém. Ok? É por isso que eu insisto e repito, não creio na convocatória sobre igreja para jejuar e orar. E sim no convite daqueles que sentem a identificação e a convicção para fazer isso. Porque tudo aquilo que não é de fé, como já sabemos, é pecado. Ok, voltemos então ao nosso texto. Eu vou ler uma vez mais o texto, ok? Que é 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo é engano, ok? De hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, que quer dizer do mal falar, A palavra de Deus diz que o homem dará conta de toda a palavra torpe que sai da sua boca, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, marca bem essa expressão, se é que tendes já a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, ou para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero saltar os 2 primeiros versículos para voltar neles depois e enfatizar o versículo 3. Quando fala que se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, evidentemente está falando se é que você verdadeiramente tem se convertido. Se você verdadeiramente tem experimentado uma transformação, uma intervenção sobrenatural, um novo nascimento, onde a sua vida foi radicalmente, no mais profundo da sua intimidade, você foi transformado e Cristo veio habitar dentro de você em espírito. E o que você tem hoje, uma relação filial com Deus, você tem uma relação e uma comunhão íntima com Ele, e você sabe que Ele é Senhor, soberano sobre a sua vida, e que você tem absoluta segurança da sua salvação. Você caminha dia tras dia, arraigado fortemente nessa convicção de quem é você em Cristo. Não estou descrevendo uma pessoa super espiritual, eu estou descrevendo simplesmente um cristão no padrão bíblico. Nada mais do que isso.
E disse, se você experimentou tudo isso, voltando ao versículo 1, o natural é que você e eu possamos estar despojados dessas coisas que mencionam, e com certeza uma infinidade de outras coisas, como de toda maldade e de todo engano, de hipocrisia, de inveja e toda sorte de maledicência. Quando verdadeiramente experimentamos a Cristo, queridos, experimentamos esse poder sobrenatural, porque temos que entender que a vida cristã, ela é um milagre de Deus. Se você experimentou isso, você é um milagre ambulante. Porque não existe nada mais poderoso nesta vida. Jamais existirá algo mais poderoso que a transformação de um coração das trevas para a luz de Cristo. Jamais existirá algo mais poderoso, mais valioso para Deus que isso. A prova disso, que o dia que Cristo decida se levantar do seu trono, sair do céu e vir buscar a igreja, ele somente vem buscar os seus redimidos. Porque não tem nada mais de valor nesta vida que aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Insisto, a prova disso é que é a única coisa que ele vem buscar. É o seu povo. Nada mais vai subir com ele. Se isso é o mais importante, então você é o milagre, é o maior milagre realizado neste mundo. A sua vida transformada. A minha vida transformada. Então, o que vai acontecer hoje, como evidência disso, é uma repulsa, é uma rejeição natural que vai fluir espontaneamente do nosso espírito para aquilo que seja mal, aquilo que seja pecado, aquilo que seja contra o Espírito de Deus. Vai ser despertada em nós a ética do próprio Deus dentro de nós. Muitas vezes as pessoas confundem a palavra ética e a palavra moral. Se usa muito, pensa que a palavra moral ou moralidade é uma palavra bíblica. Curiosamente, não é. A palavra bíblica é ética. Assim sai na Bíblia. A ética tem que ver com o caráter de Deus. Tem que ver com os princípios eternos. Tem que ver com a justiça de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto, aquilo que é santo. E tudo isso nasce, se manifesta na vida daquele que foi transformado por Cristo. E por nascer isto, vai haver essa repulsa, essa rejeição a tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Esse tipo de evidência, ela é absolutamente necessária. Eu diria que é a principal evidência de que uma pessoa foi verdadeiramente transformada. Tem muitas pessoas que por aí já fizeram confissão de fé. Tem muitas pessoas que atenderam um chamado ao altar para aceitar a Cristo. Como se tivéssemos essa capacidade de aceitar a Cristo. É impressionante, porque a Bíblia diz todo o contrário, é Ele que nos aceita, não somos nós que aceitamos Ele. Quantas pessoas simplesmente recitaram a fórmula mágica, a confissão ou a oração do pecador, e que isto simplesmente por haver recitado essas palavras, ele é filho de Deus. Nada mais longe da verdade, queridos. A transformação da verdadeira conversão necessariamente demanda ser um milagre, uma intervenção gloriosa de Deus na vida da pessoa. Então, essa rejeição para o mal, ela é notória. Mas surge outra coisa que nos diz aqui o apóstolo Pedro. Outra coisa que vai surgir no espírito, no coração dessa pessoa. Disse, desejai ardentemente, que quer dizer, anela intensamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual.
que uma criança recém-nascida faz quando tem fome? Chora. E não para de chorar até receber o seu leite. O que Pedro está dizendo, que isso é o que deve haver no espírito e no coração dessa pessoa que verdadeiramente experimentou essa transformação sobrenatural. Deve haver uma paixão no seu espírito. Deve haver fome, sede da presença de Deus, fome e sede da intimidade com Ele, fome e sede para ouvir e conhecer mais o Senhor, fome e sede para fazer a vontade de Deus. Isso deve se manifestar. Intensidade, uma vida intensa. Eu já falei muitas vezes nas pregações. Estamos vivendo uma geração de um cristianismo apóstata, leviano, superficial, indiferente, que conseguiram fazer de alguma forma esse sincretismo. Sejamos mundanos, sejamos levianos, sejamos indiferentes, sejamos superficiais, façamos o que dá vontade na telha, mas somos filhos de Deus. Somos crentes. Essa é a geração. De forma simples, esta é a geração, essa é a geração de cristianismo. Predominantemente é assim. Mas o que me consola é saber que Deus sempre trabalhou com o remanescente. Sempre foi assim. É o que a Bíblia nos ensina. E isso não vai mudar, queridos. Eu falo isso e muitas pessoas se espantam. O mesmo Deus que inundou esse planeta Terra e acabou com toda a criação humana. Às vezes eu pergunto, quando eu comento sobre isso para algumas pessoas, quantas pessoas você acha que tinha na Terra quando veio o dilúvio? Hoje nós não temos como saber, a Bíblia não disse quantas pessoas tinham. Mas tirando baixo, bem baixo, pensa em 100 mil pessoas. Sabe quantas se salvaram esses supostos 100 mil pessoas? Eu tenho certeza que é muito mais. 8 pessoas se salvaram. Deus não arreda o pé da sua justiça. O nosso Deus, a Bíblia descreve como um Deus imutável. Muitas igrejas e muitos crentes estão brincando de fé, estão brincando de cristianismo. Lamentavelmente, essa é a realidade que ninguém pode negar hoje. Mas Deus tem o seu remanescente. E lá, quando você lê e estuda o livro de Romanos, diz, então somente o remanescente será salvo. E isso não é somente com Israel, é com toda a humanidade. A grande maioria vai terminar no lago de fogo do inferno, porque não conhecem verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Então, naturalmente, o que deve surgir é esta paixão. Queridos, se você não tem essa paixão, se você não tem esta fome, você não pode parar de clamar a Deus. Porque quem clama de verdade pelas coisas de Deus dentro de nós é o próprio Cristo que habita em nós. É Ele que clama pelas coisas de Deus. Quando falamos da salvação, fazemos a pergunta, quantos têm a segurança absoluta que vão com o Senhor? São poucos que falam, eu sou o primeiro da lista. São poucos os que dizem isso. Sabe por quê? Porque se você analisa bem, não é você, não é a sua carne que responde essa pergunta. É o Cristo que está dentro de você que responde essa pergunta. E Ele não precisa de tempo, Ele não precisa pensar para responder isso. Porque o que está aí dentro dele é muito poderoso. Algo que transcende
qualquer capacidade e as limitações humanas. É o Espírito de Cristo em nós. E Ele clama pelas coisas de Deus em nós. Se estamos em déficit com isso, queridos, nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar. Nós precisamos ficar sérios com respeito à importância da nossa oração. Nossos tempos de oração, não somente o tempo de oração que temos aqui como congregação, senão o nosso tempo de oração pessoal. Você precisa ter os seus momentos íntimos com o Senhor. Você precisa ter os seus momentos onde você chora diante dele, onde você traz suas cargas, onde você traz suas lutas, seus desafios, porque todos temos. Todos temos essa necessidade. Você sente aquilo que falta em você. Cansaço, desânimo. Cansaço ou preguiça. É importante que você se levante. Clame a Deus frente a essas necessidades, porque isso é imperativo. Porque isso é o que traz a verdadeira identidade na sua vida, naquilo que concerne a Deus. É o que tem que ver com o padrão dele, não tem que ver com o que nós encontramos que seja importante. Tem que ver com o que ele chama importante nas nossas vidas. Disse que vamos clamar ardentemente, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E esse crescimento tem que ver com Cristo sendo forjado nas nossas vidas. Um processo de toda uma vida, Cristo sendo formado, o caráter de Deus sendo forjado em nós. Jesus, em algum momento, disse algo que a maioria não entendeu, lá nos evangelhos. Jesus disse: eu vou dizer para vocês o que é a vida eterna, o que é a salvação. Porque muitas pessoas hoje creem que a salvação é uma coisa que Deus nos deu. É algo que Deus nos deu. Queridos, esse é o grande, grasso erro que muitos cristãos cometem. A salvação não é algo em nós. Jesus disse: e esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A ver, Jesus, o que está dizendo? Eu pensei que a salvação é algo que eu estou seguro dentro de mim, que algum dia eu vou entrar no céu, é isso aí? Que isso aqui está garantido, eu estou garantido para entrar lá, é isso? Não, não é isso. A salvação, disse bem, a vida eterna, a salvação, estamos falando da mesma coisa. É que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. E conhecer não significa, olá Deus, muito prazer, meu nome é Paulo. De vez em quando a gente vai se ver, tá? Muitos cristãos vivem assim. Muitos creem que por ter feito uma confissão de fé lá no começo, tá tudo resolvido com Deus, tá tudo garantido. Então se dá o luxo de fazer o que quer da vida. A vida eterna, Jesus disse, abre o olho. Vida eterna é que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. E conhecer a Deus, conhecer a Cristo, querido, não é um encontro casual com Ele. No momento que você se topa com Ele ou que Ele se topa com você, Ele não te larga mais e você não larga Ele mais. É o começo de uma relação que não vai quebrar jamais. E você e eu temos a responsabilidade de permanecer nessa relação, porque no momento que você foi tirado das trevas à luz, você foi feito um homem e uma mulher livres. Se você quer entender o que é liberdade, o cúmulo da liberdade, é você ter a opção de falar, sabe, Cristo, eu não quero saber mais de ti.
Se você tem dúvida disso, pergunta para Adão. Ele foi criado um ser absolutamente livre. Chegou no momento, ele falou, Deus, sabe que eu conheci um cara aqui, é feio, mas me agradou. E deu tchau para Deus. Usou a liberdade que ele tinha para se levantar contra Deus. Quando o diabo tentou a Jesus lá no monte, queridos, o que você acha que ele queria? O que o diabo queria conseguir com Jesus se ele sabia perfeitamente quem era aquele que estava ali? Me permita dizer isso. O diabo é um besta, um idiota, ainda sabemos que é assim, né? Mas que ele é um ignorante, que não sabe nada, ou ele sabe algo que a maioria dos teólogos do nosso dia não sabem. A grande maioria dos teólogos do nosso dia não sabem. O que você acha que ele queria conseguir com Jesus? Ele achou que Jesus podia cair. Igual como aconteceu com ele. Se tem alguém que sabia quem era Jesus, era Satanás. Ele conheceu Jesus muito mais do que você e eu. Está entendendo? Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E conhecer a Deus, querido, é permanecer nele. Quantas vezes no capítulo 15 de João, nós ouvimos Jesus falando? Em 8 versículos aparece Jesus dizendo, permanecei em mim, permanecei em mim, permanecei em mim. Pelo menos 6 vezes aparece. Por que ele insiste tanto de permanecer nele? Por que simplesmente ele não permanece em mim? E está solucionado o problema? É que Jesus parece que não sabia de princípios bíblicos, né? Parece que Jesus não conhece a teologia nossa. Porque insiste que tem que permanecer nele. Porque ele me fez um homem livre, te fez uma mulher livre, para que você pudesse querer, para que você pudesse anelar, para que você pudesse desejar estar com ele. Porque essa é uma relação verdadeira. E você tem a possibilidade de não permanecer, porque senão estaria demais esses textos na Bíblia. Anelá-lo ardentemente, paixão. Se tem uma coisa que temos falado insistentemente, queridos, é isso, paixão pelo Senhor, paixão pelo Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo. Paixão por Cristo é paixão pelo Evangelho. Paixão pela palavra de Deus. Necessitamos, queridos, recuperar a solenidade, o respeito, o temor de Deus frente à palavra de Deus. Necessitamos recuperar a paixão, a intensidade na nossa adoração. Porque disso se trata. Se você vai resumir o que é a igreja, queridos, ademais do corpo de Cristo, o que uma igreja faz é compartilhar o Evangelho, a palavra. O que a igreja faz é adorar a Cristo, adorar a Deus. O que a igreja faz é orar. São 3 coisas muito simples. E tem que haver consistência na adoração. Consistência na palavra de Deus, profundidade na palavra. Tem que haver intensidade nos tempos de intercessão, de oração. Porque isso me resume, o que uma igreja faz. O resto, que muitas vezes toma
toma praticamente todos os recursos das igrejas, que toma todo o tempo, a dedicação das pessoas. É religião. E disse anelar o leite espiritual. O leite espiritual não poderia ser melhor definido que justamente a mensagem do Evangelho. O leite espiritual. É o primeiro que uma pessoa recém-convertida vai se encontrar. É com a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. A mensagem do Evangelho. É a primeira coisa que vai beber aquele que está nascendo de novo em Cristo Jesus. Disse, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, Deus do céu, isso sim que é uma impossibilidade, uma pedra que vive. Vai contra toda a lei da natureza. Uma pedra é uma coisa orgânica, perdão, uma coisa mineral, mas para que uma pedra possa viver, ela precisa ser orgânica. Isso é uma impossibilidade. É uma impossibilidade isso. Assim como foi impossível a transformação da água em vinho, é uma impossibilidade. Uma pedra que vive. Por que uma pedra? Sabe que não é qualquer pedra. Me faz lembrar o texto lá de Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo, reconhecendo que aquele homem ao seu lado é Deus. E Jesus disse para ele, lamentavelmente, o que a Igreja Católica interpretou erradamente, ou não sei se erradamente ou forçadamente. Ele disse, e eu te digo que tu és Petros, que significa pedra, e sobre esta pedra, que significa rocha, edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, não nenhum pastor, não nenhum bispo, não nenhum apóstolo. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Esse é um grande problema hoje. Petros era uma pedra. Paulo se referia, o próprio Jesus se referia a Jesus como a rocha. Quando Jesus disse sobre essa rocha, Pedro nunca foi chamado de rocha. Porque Petros é uma pedra e Petra é uma rocha. Assim sai no texto grego do Novo Testamento. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E o contexto, o apóstolo Paulo diz, porque o fundamento da igreja, o fundamento é Cristo. O povo de Israel no deserto, capítulo 10 de 1 Coríntios, diz que saía água de uma pedra. E diz que aquela pedra, ou aquela rocha de onde saía água, seguia o povo pelo deserto. E disse Paulo em Coríntios, e aquela pedra, aquela rocha, era Cristo. Pedro não tem nenhuma dúvida. Hoje dizem que Pedro é a rocha, fundamento da Igreja do Vaticano. E o próprio Pedro está falando que Cristo é a pedra que vive.
É o próprio Cristo, o próprio apóstolo Pedro, que afirma, em forma repetida, de que Cristo é a rocha. Diz, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Rejeitada pelos homens, e esses homens que rejeitaram essa pedra que vive, queridos, não está falando da humanidade, ainda que a humanidade sim faz isso. Mas quando está falando que os homens a rejeitar, está falando do sistema religioso, as lideranças do sistema da religião judaica. Vocês conhecem a história. Fizeram de tudo politicamente para acabar com Jesus. Fizeram de tudo para hostilizar. Criaram todo tipo de armadilhas para ele. Sabe por quê, queridos? Porque o Cristo, o Evangelho, que é o próprio Cristo, ele não se encaixa dentro do sistema religioso. Porque se vão permitir que o Evangelho, ou que o Cristo, que o Messias, que veio a Israel, se permitissem que ele realmente chegasse e entrasse com a sua verdade dentro do sistema judaico, ia desmoronar tudo. Porque não cabe dentro do sistema religioso dos homens. Por isso tinham que rejeitá-lo. Porque tinha muita coisa em jogo, tinham que rejeitar a Cristo, o sistema religioso. Vocês acham que as coisas mudaram? Queridos, não mudou absolutamente nada. Segue tudo exatamente igual. Cristo não cabe dentro do sistema chamado cristianismo hoje. Não cabe. Porque se ele vai entrar dentro do sistema chamado religião cristã hoje, cai, desmorona tudo. Não vão rejeitar o Evangelho de forma descarada. Mas você e eu sabemos que o Evangelho é rejeitado em forma dissimulada hoje pelo sistema chamado cristianismo. Porque o Evangelho, que é o Cristo crucificado e ressurreto, não cabe dentro do que se chama cristianismo hoje. Porque se ele for aceito, se ele for recebido dentro do sistema, o sistema acaba. Tem muita coisa em jogo. A religião é algo extremamente lucrativo. Sempre foi. O Evangelho não cabe lá dentro. Não se encaixa. Você entende o que significa uma verdadeira santa rebelião? Você sabe o que significa ir contra isso? Hoje. Isso é o que está no meu coração. Por quase 25 anos. E queridos, por que você acha que somos uma igreja tão pequena? Porque nós não negociamos com a mensagem. Porque nós não estamos aqui para oferecer bênção para você. Nós estamos aqui para dizer para você que vai ser tudo, a sua vida vai ser tudo resolvido na sua vida, porque agora você está aqui, na igreja. Não, eu deixo isso para os falsos profetas. Rejeitado assim pelos homens e vai seguir sendo rejeitado. Cristo vai seguir sendo rejeitado. O Evangelho vai seguir sendo rejeitado.
Ele é rejeitado pelas pessoas que andam pelas ruas, que estão nas trevas, sem Cristo, sem Deus. Estão cegos, estão mortos em seus delitos e pecados. Ignoram a realidade do mundo espiritual. Mas o pior problema é aqueles que dizem ser cristãos. Hoje, rejeitam o Evangelho de Cristo. Ou trocam esse Evangelho, consciente ou ignorantemente, pelo sistema. Rejeitada assim pelos homens, mas para Deus, ou para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, disse o apóstolo Pedro, como pedras que vivem. Vocês são pedras que vivem. Mas por que pedra? Não seria mais simétrico e mais bonito se fosse tijolo? Sabe qual é a diferença entre tijolo com a pedra, queridos? O tijolo é feito pelo homem. A pedra é consequência da criação de Deus. Essa é a grande diferença. O tijolo ele é simétrico, formal, uniforme, para encaixar perfeitamente no outro. Está feito à medida para se encaixar. A pedra, queridos, é difícil, é quase impossível que você encontre uma pedra igual à outra. Mas antes de seguir falando esse ponto, vós também como pedras que vivem. Vocês se lembram da entrada de Jesus em Jerusalém, montado sobre um asno? O povo começou a aclamar, Maranata! E sabe, queridos, os fariseus, o sistema religioso começou a dizer: "Oi, Jesus disse para os seus discípulos pararem com essa bagunça." Você lembra as palavras de Jesus? Se eles param de clamar, as pedras clamarão. Eu tenho uma novidade para você. Faz 2000 anos que as pedras estão clamando. As palavras de Cristo se cumpriram. Se cumpriram as palavras do Senhor. Hoje as pedras clamam. Vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Temos que entender que é Jesus quem edifica a sua igreja. Ele toma uma pedra, ele é quem toma a pedra e encaixa essa pedra nessa construção espiritual que ele está fazendo. Ele sabe onde encaixar cada pedra. Tem muita gente querendo dar uma, como se diz, uma mãozinha para o Senhor nisso. Tem muitos pastores e apóstolos querendo dar uma forcinha para Jesus nisso aí. Ajudar o Senhor a edificar a igreja. Coitados. É Ele quem edifica a igreja. Cada pedra que Ele toma para colocar naquela construção é reconhecida por Ele, é vista, identificada. E Ele disse: você, pedra, eu quero você na minha construção. E Ele chama aquela pedra. Se Ele não faz isso, aquela pedra jamais poderia ser parte da construção de Cristo. Entendam o tamanho do privilégio. Porque só Ele pode converter aquele mineral em algo orgânico. E para que seja convertida o mineral em orgânico, para experimentar essa transformação que vai em contra da natureza, tem que ser um milagre. E ele toma aquela pedra e coloca encaixada na argamassa da construção.
E são todas pedras diferentes. Algumas, de repente, se coloca as duas juntas assim, ou choca uma com a outra, nossa, pode até sair faísca. Com certeza vai doer quando uma seja esfregada na outra. Mas sabe o que é a diferença? É que tem uma argamassa feita, um cimento divino, chamado o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Essa é a argamassa numa qual as pedras vão se encaixando. E permite, não somente que essas pedras permaneçam no seu lugar, senão que elas sejam consolidadas pela argamassa poderosa. É a argamassa que mantém aquelas pedras juntas na construção. O Espírito de Cristo que habita em cada uma daquelas pedras. Queridos, vão entendendo por quê. Vocês já ouviram isso. No corpo de Cristo não existe uniformidade. Eu vi meus nossos 45 anos de ministério fora do país. Vi muito disso. Muitas igrejas tratando de uniformizar os irmãos. Todos uniformes. O que o pastor falou para um tem que ser para todo mundo. Já ouviram falar isso? Já viram isso alguma vez? Isso não existe. Eu estou falando com vocês agora, mas é Deus que tem que se encarregar por meio do Espírito de falar com cada um de vocês de acordo com o propósito que Ele tenha na vida de cada um de vocês. Não todos estão entendendo a mesma coisa, não todos estão recebendo a mesma coisa. Não existe uniformidade no corpo de Cristo. O que existe é uma unidade perfeita na diversidade, nas diferenças. O que vamos fazer? Esse é o desenho dele. É o que Deus decidiu que tem que ser assim. Porque uniformizar fica tudo mais fácil para o pastor. Eu falo uma coisa e os 200 fazem o que eu estou mandando. E pronto, acabou. É super fácil isso. E muitos deles esqueceram que a igreja não é empresa. Uma empresa você pode fazer isso. Mas numa igreja não se pode fazer isso. E disse: sois edificados casa espiritual para serdes, olha bem, sacerdócio santo. Eu já falei isso com vocês e vou repetir. Talvez vou seguir repetindo muitas vezes. Se tem uma doutrina omitida, negligenciada no povo de Deus, é sobre o sacerdócio universal do cristão. A responsabilidade sacerdotal do cristão. Essa omissão, queridos, tem gerado todo tipo de heresia no meio do povo de Deus. Como, por exemplo, não toquem o ungido do Senhor. De onde tirar essa besteira? A minha Bíblia disse que todos os que estão em Cristo são ungidos do Senhor. Está entendendo? O sacerdote, outra heresia, não? Homens cristãos, lembrem que vocês são os sacerdotes da sua casa. Mentira! Não são os sacerdotes da casa. Minha Bíblia diz que são cabeça do seu lar. E que se tem uma mulher que é convertida a Cristo, ela também é sacerdote. Você tem um filho que é convertido, ele também é sacerdote. Exatamente como o pai. Queridos, são tantas crendices. E o povo de Deus segue perecendo por falta de entendimento, falta de instrução bíblica. É indignante. Tantas crendices falsas, e o povo não lê a Bíblia, não estuda tampouco. E ficam com as vozes dos púlpitos. E creem que aquilo que está falado ali é bíblico. Eu não sei de vocês, mas faz muitos anos que eu me cansei disso.
sacerdócio santo. Uma nova casta sacerdotal, porque a do antigo pacto foi abolida. O sacerdócio do antigo pacto foi abolido. Mas a figura, a ideia, o conceito, o princípio permanece. Aí uma nova casta sacerdotal. O sumo sacerdote do Antigo Testamento acabou. Porque surgiu o verdadeiro, o perfeito, o eterno sumo sacerdote, que é Cristo. E todo redimido é um sacerdote de Deus. O problema é que a maioria não sabe. E seguimos hoje uma expressão aqui no Brasil, na realidade, uma cópia barata e mal feita do sistema católico romano. Evangélicos apostólicos romanos. A grande maioria do sistema no Brasil. E eu posso provar que é assim. Sacerdócio santo. E disse, para quê? A fim de oferecerdes a quem? A Deus. Sacrifícios espirituais. Que serão esses sacrifícios espirituais? Lembre-se que somente sacerdotes podem oferecer sacrifício segundo o desenho divino. Se você é sacerdote, você e eu somos chamados a oferecer sacrifício a Deus. Não pagando promessa como alguns estão fazendo por aí. Está bastante descrito claramente na Bíblia quais são esses sacrifícios. Paulo, no capítulo 12, no versículo de Romanos, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que oferecei-vos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro sacrifício que o verdadeiro redimido oferece é a si mesmo no altar de Deus, que quer dizer, na cruz do Calvário. Ele não somente morre uma vez, ele deve morrer todos os dias, porque Lucas 9:23 diz: aquele que não toma a sua cruz cada dia não pode ser meu discípulo. O cristão, ele morre todos os dias. Ele oferece a si mesmo como sacrifício, no sacrifício de Cristo, porque o único sacrifício que ele anela é o sacrifício de Cristo, onde ele quer participar daquele sacrifício. Porque é o único sacrifício que pode acabar com tudo aquilo que desagrada a Deus nas nossas vidas. É o primeiro sacrifício. Se você vai ler Hebreus 13, se não me equivoco, o versículo 15, fala que nós fomos chamados também a oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, que quer dizer fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15, parece. Queridos, nossa adoração a Deus, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento quem adorava a Deus eram sacerdotes, o povo não fazia isso. Tinha que ser sacerdote para poder oferecer sacrifício. Tinha que ser sacerdote para poder adorar. Só sacerdotes poderiam entrar no tabernáculo para orar a Deus. Somente o sacerdote pode fazer isso. Não sei se você alcança a dimensionar o tamanho do privilégio que nós temos. Mas hoje muitos vivem um cristianismo barato. Um cristianismo barato. Tanta ignorância, tanta falta de conhecimento. Que Deus tenha misericórdia. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quantos sacerdotes de Deus nós temos aqui? Não precisa responder. Essa resposta você tem que dar ao próprio Senhor. Quantos sacerdotes de Deus temos aqui?
Sabe, quando, não sei quantos de vocês se lembram, eu quero terminar e concluir com esse exemplo. Vários anos atrás, lá no Chile, eu tinha um pastor muito amigo meu. Não sei se vocês se lembram da famosa onda que surgiu do famoso G12, né? A onda celular e toda aquela coisa. Então, nós sempre optamos por um discipulado, uma formação com as pessoas. Especialmente as pessoas que, no meu caso, apontava para estar no ministério comigo. Eu priorizava meu tempo com essas pessoas. Então, eu me lembro que nos separamos por um bom tempo com esse irmão. E um dia nos encontramos de novo. Eu me topo com ele, falando da tremenda bênção que ele tinha recebido. Tinha uma igreja de 250 pessoas. Eu falei, que tremendo, super. E ele falou, e você, como tem sido o ministério? Eu falei, fantástico. E quantas pessoas estão com você? 10. Mas por que, meu irmão? Cada um desses 10 podem estar na frente da sua igreja. Quantos você tem na sua congregação que podem estar dirigindo a igreja hoje? Está entendendo? Não se trata de números. Não se trata de quantidade. Eu quero estar com aqueles que o hino diz, um dos tais. Quero estar com os tais. Não quero estar com a multidão. Na verdade que não. Os que me conhecem sabem disso.